tanta gente já pregou sobre isso, né? Mas o que é bom na palavra de Deus, o que é bom na Bíblia, é que as coisas são assim uma fonte inesgotável de reflexões, porque a cada dia diferente que você prega, você vai ter uma referência, uma coisa para acrescentar na mensagem, não é? Não saem dois sermões iguais, não sei que o plágio seja muito bem feito. Essa semana eu estava lá no Paraná e os colegas lá do curso de mestrado estavam contando de um pregador que estava assistindo vídeos do YouTube de um determinado pregador e reproduzindo o sermão até com gestual. Então, ele ensaiava em casa para entregar a mensagem daquele jeito. Quer dizer, eu podia estar interpretando, mas pregando ele não estava. Não é? Porque isso é um exercício teatral, um exercício cinematográfico. Né? Mas não é um exercício de pregação da palavra. Mas vamos compreender bem o que são as bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito por um judeu para uma comunidade judaica. Né? Todos os autores dos evangelhos são judeus. Mas Mateus tinha a preocupação de se dirigir a cristãos de origem judaica. Por isso, ele estrutura o seu evangelho de uma forma que lembra os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o Sermão da Montanha ocupa em Mateus mais ou menos a mesma posição que os 10 mandamentos ocupam lá na história de Israel, lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Lá está em Êxodo 20, aqui está em Mateus 5. É como se fosse uma grande entrega da lei de Deus para o povo de Deus a partir agora de Jesus Cristo, não a partir mais de Moisés. Né? Então, esses capítulos de 5 a 8 de Mateus têm esse conteúdo bastante voltado, como se fosse um código de leis, como se fosse um conjunto de normas para nortear, para demarcar a vida do povo de Deus a partir de Jesus Cristo. E ele começa com, então, as bem-aventuranças. Jesus sobe a um monte, da mesma forma que Moisés estava no Monte Sinai, Jesus sobe um morro e na encosta do morro ele se assenta. E na época de Jesus, quando um mestre se assentava, então as pessoas também tinham que se assentar, porque ia começar a aula, ia começar o discurso, ia começar o ensino. Então ele se assenta e diz, opa, ele vai falar alguma coisa. Então as pessoas se assentavam também para ouvir. E aqui começa algo assim que as pessoas gostariam muito de ter, né, ou procuram muito na internet, assim, um guia para uma vida feliz. Não é? Se você pesquisar lá, entra lá no Google, lá, guia para uma vida feliz, você vai encontrar um monte de ocorrências, das mais diversas procedências, né? De igrejas, de religiões orientais, de coachings, né? De influenciadores no YouTube. Todo mundo tem lá o seu guia para uma vida feliz. E é o que Jesus fala aqui, porque essa palavra bem-aventurados, que é usada aqui, né, no linguajar de João Ferreira de Almeida, 1695, lá no final do século XVII, tem esse sentido. Felizes são essas pessoas. O interessante é que quando a gente começa a ler, essas pessoas que são descritas aqui como
felizes não correspondem exatamente ao nosso modelo de pessoas felizes. Em alguns casos é bem ao contrário. E aqui nós vemos, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dificilmente alguém associa a felicidade à pobreza, não é? Dificilmente a pessoa que, principalmente que alcançou um certo patamar de riqueza e por algum motivo caiu dessa condição e se tornou uma pessoa, né, dessa que tem que trabalhar assim de 6 da manhã a 6 da noite, e tomar condução e, né, pagar aluguel, fazer essas coisas que a maioria dos mortais fazem, né? Esse pessoal diz, fracassou na vida, não é? Ganhou um prêmio na loteria, ganhou o prêmio do BBB e tal, e agora está desse jeito, olha só que coisa, não é? Você sem falar das pessoas que realmente vivem na pobreza, naquele sentido mesmo que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. E Jesus, então, descreve uma pessoa feliz como uma pessoa pobre. Pobre no seu espírito. Em Lucas aparece um texto parecido, e só fala pobre, não diz pobre no espírito, não. Fala bem-aventurados os pobres. Não é? A segunda bem-aventurança, então, essa, ela diz, bem-aventurados os que choram. Quando que você, pela lógica, vai associar felicidade a uma condição de pranto, de choro? Né? Por essas e outras, um autor chamado John Stott, um teólogo inglês, ele chama o Sermão da Montanha, e principalmente as bem-aventuranças, de contracultura cristã, porque é uma contracultura. É uma maneira avessa de ver a vida. Né? Outra coisa que ele diz aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra, vão ser donos da terra. Normalmente, quem quer ser dono da terra anda armado até os dentes e forma tropas a seu serviço para manter o domínio da sua terra, pelo menos os reis, né? Então não tem nada de manso, pelo contrário, né? Pulou a cerca, está levando bala, não é? E, no entanto, Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Outra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede também não combinam com o nosso modelo de felicidade. Né? Felicidade para nós é ter de tudo, né? Não ter falta de absolutamente nada, tem abundância, sobrando até para dar fora. Isso que é o nosso parâmetro de felicidade. E, no entanto, aqui fala de fome e sede, mas o fome e sede de uma coisa muito particular aqui, fome e sede de justiça. Essa fome, essa sede, então, ainda mais difíceis de saciar. Ainda mais bens muito difíceis de obter e que muitas vezes o próprio dinheiro não compra. Não é? E, no entanto, essas pessoas são chamadas de felizes, bem-aventuradas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse, pelo menos, eu acho que se aproxima um pouco do nosso modelo de felicidade, porque é difícil imaginar uma pessoa feliz e implacável, indiferente,
pelo menos se a pessoa tem um coração aberto, um coração disposto a ajudar, né, tem misericórdia, pelo menos essa pessoa a gente pode olhar para ela e dizer, não, essa pessoa é feliz. Porque o rancor, o ódio, a satisfação em oprimir o outro, sinceramente, isso não combina com modelo nenhum de felicidade, pelo menos na minha avaliação. Né? Aqui também, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ah, esse sim. Não é? Embora muitas vezes as pessoas felizes não tenham um coração tão limpo assim, não é? Mas, pelo menos aqueles que buscam a felicidade no coração têm esse privilégio de ter uma visão de Deus muito mais clara. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. Esses são felizes, mas eles sofrem, porque não é fácil promover a paz, onde a paz precisa ser promovida. Esses têm que ser perseverantes, eles têm que ser pacientes, eles têm que suportar muita coisa e até risco de vida. A gente sabe disso, não é? Muito mais fácil, tem muito mais adesões promovendo o conflito do que promovendo a paz. Não é? Tem muito mais seguidores. Mas esses são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Imagine uma pessoa ser feliz com a justiça atrás dela. Mas não é bem isso não, viu, gente? Não é bem-aventurados os foragidos da justiça não, viu? Vamos ler essa bem-aventurança corretamente. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da sua luta por justiça. Às vezes tem que se esconder, às vezes tem que viver clandestinos, às vezes tem que temer pela própria vida, mas eles são chamados de felizes. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha as fake news aí, já existia na época. E mentindo disserem todo mal contra vocês. Não tinha internet, não tinha rede social, mas fake news já tinha. Para difamar a pessoa, para, por meio da mentira, desqualificar, né, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, porque por causa de Jesus Cristo eles sofrem isso. As bem-aventuranças, elas são então, gente, um grande desafio para nós. Jesus está convidando aqueles que o seguem a ter esse estilo de vida e promete a eles o quê? Serem felizes. A partir desses compromissos, a partir da disposição de encarar esses desafios. É uma forma de vida muito diferente daquela que a gente vê, assim, das pessoas quererem a aprovação, a projeção nos meios sociais, nas redes sociais, né? Na mídia, né? Ou mesmo na família, ou mesmo nos pequenos ambientes que a gente frequenta, né? Sem tantas pretensões, né? Porque esses são os princípios de Jesus Cristo, não é? Pobreza, aqui a pobreza do espírito é humildade, né? É não querer se impor sobre quem é igual a você, não querer
ser superior ao outro gratuitamente, não é? Claro que há situações, às vezes, na vida profissional, né? E outras situações da vida em que é necessário a gente saber o nosso lugar. Mas, muitas vezes, a gente quer estar sempre por cima, quer estar sempre com a última palavra, quer estar sempre, não é? Não ouve o outro, não é capaz de aprender com aquele que aparentemente sabe menos, não é? A gente tem uma cultura assim que os mais velhos devem saber tudo, não é? Mas o que eu aprendo com a rapaziada, que eu aprendo com meus filhos, que eu aprendo com os mais novos, né? Principalmente tecnologia, informática, eles sabem mais do que eu, não é? Sabem mais do que a gente. Agora, tem coisas que a gente sabe mais do que eles, com certeza, e a gente tem que compartilhar, ensinar. A vida é essa interação, não é? Aqui ele fala de pessoas que choram, e Jesus sabia o que era o pranto daquelas pessoas. Ele vivia na Galileia, ele vivia no meio de um povo extremamente miserável. Então ele não era um mimimi, como se costuma dizer hoje. Era uma condição de vida muito difícil daquele povo. Então ele se dirige àquele povo dizendo que serão consolados. Deus vai trazer consolo para eles. Da mesma forma que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Deus há de saciar essas pessoas, não é? Agora, lembrando sempre o seguinte: quem tem fome e sede não fica parado, sentado lá esperando cair a água e a comida do céu. Quem tem fome, como diria o Herbert de Souza, né? O fundador do movimento Fome Zero, né? Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome de justiça e sede de justiça tem pressa também, não é? Então, mas ele tem a garantia de que Deus irá atendê-los, não é? Então, no final, Jesus diz o seguinte: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, não é? Sempre lembrando que os céus, a gente fica assim pensando, então, eu vou morrer e eu vou para o céu, né? Vou encontrar com o papai do céu, aquela história lá do futuro e tal, não sei o quê. Os céus não estão delimitados só lá em cima, não estou falando de espaço sideral não, viu, gente? O céu pode estar no nosso meio. Estão me entendendo? Podemos estar no céu, aqui, neste mundo. Se nós estamos na companhia de Jesus Cristo, se nós estamos em contato, em comunhão com Jesus Cristo, o céu está aqui conosco. Se a gente prefere outras companhias, o inferno está aqui conosco também, né? Pergunta quem está aí caminhando com o crime organizado, né? Pergunta quem está numa cela de uma prisão dominada por uma facção. Que lugar é aquele, se não é o inferno também? Foi muito presente, né? Então, o fato é que alegrem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí, Jesus resgata a sua ancestralidade profética, né? Porque tudo isso que ele está falando aqui, os profetas, Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, todos aqueles profetas do Antigo Testamento, se a gente for fazer uma leitura, nós vamos encontrar coisas parecidas que eles já diziam no passado.
muita coisa que Jesus disse não foi assim absolutamente inédita. Não foi coisa só que ele inventou. Claro, tem coisas, novidades que ele trouxe. Mas muito do que ele falou é um resgate de uma mensagem que já existia na caminhada do povo de Deus e que ele então recoloca e relembra e refresca a memória do povo de Deus. E nós aqui, eu e mais milhões de outros pastores e pastoras a cada domingo, procuramos fazer mais ou menos a mesma coisa. Aquelas coisas que os profetas disseram e que Jesus disse, nós também estamos trazendo para vocês aqui para resgatar essa ancestralidade profética, para refrescar a memória do povo de Deus, né? Para que tenhamos boas lembranças daquilo que Jesus Cristo nos deixou. Espero que vocês saiam daqui esta noite com boas lembranças. Amém? Vamos lembrar das nossas ofertas, né? Nós temos aqui o nosso QR Code e a nossa conta aqui no Banco do Brasil, Agência Lago Norte.